Como vocês sabem, eu estou fazendo uma série de mensagens. Sobre as dificuldades que as pessoas podem ter com o cristianismo. Uma das coisas mais comuns que a gente tem visto falar, de objeções que as pessoas de fora têm com o cristianismo, é que nós nos achamos os donos da verdade e nós queremos impor a verdade sobre a vida das pessoas. Nós queremos legislar sobre a vida das pessoas, nós queremos impor a nossa verdade sobre a vida das pessoas. E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Você sabe que aqui na nossa igreja nós temos alguns princípios. E um dos princípios que nós temos é a da pregação expositiva. Pregação expositiva é: eu não falo o que eu acho, eu não falo o que eu penso, eu não dou a minha opinião. Eu digo o que a Bíblia diz. Eu retiro princípios daquilo que a Bíblia tem para nos dizer. E quando a gente faz uma interpretação de um texto bíblico, quando a gente vai estudar sobre exegese, a gente vai ver o seguinte: que existe significado, mas existe sentido. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor, já dei esse exemplo aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que significa? Qual é o significado disso? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que significa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas além do significado, existe também o sentido. Por exemplo, quando está tudo bem na minha vida, quando meus filhos estão bem comigo, quando a minha esposa está bem comigo, o Senhor é o meu pastor e foi Ele que me deu tudo. Não me falta mais nada, é pela graça de Deus que eu recebi a dom da felicidade. Amém. Quando eu estou sem emprego, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, significa: eu sei que Deus há de prover, eu sei que mesmo em meio à dificuldade, eu sei que no futuro Deus há de me prover. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando estou com uma doença, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que isso significa? Significa que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Mesmo que na minha família a gente tenha problemas de gente que está desenganada, mesmo que a pessoa morra, eu sei que Deus já providenciou o escape, que pode durar um tempo, mas nós vamos nos reencontrar, porque Deus já providenciou, através do sangue de Jesus, o seu escape. Nós havemos de nos encontrar. Veja, se você for estudar pregação expositiva, isso significa tirar a interpretação do texto e aplicar. Mas existe ainda uma outra coisa importante quando a gente faz a interpretação do texto bíblico. É o seguinte: é que eu tenho que olhar para o contexto. Se eu olho para uma árvore, por exemplo, eu tenho uma janela e olho para uma árvore, o que eu vejo? Eu vejo a árvore. Mas se eu olho um pouquinho para o lado, e eu estou olhando para a árvore através da janela, eu olho um pouquinho para o lado, eu vejo que ao lado daquela árvore há o mar. E eu percebo por que aquela árvore está lá. Ah, é uma árvore litorânea que cresce no litoral. É por isso que aquela árvore está lá. Se eu vou um pouquinho para o lado, eu vejo uma cadeia de montanhas. Eu digo: ah, não só cresce no litoral, como essa árvore dá em regiões de muita chuva. E esse paredão montanhoso afeta o microclima naquela região. Estou falando muito complicado? Não, né? Estou. Mas tudo bem. O que isso significa? Significa que nenhum texto bíblico ele é isolado do seu contexto. Que para a gente poder interpretar um texto, a gente também tem que entender o todo do texto. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque para a gente entender o texto bíblico que a gente vai ler nessa noite, a gente tem que entender o contexto. E é da carta de Gálatas. E a carta de Gálatas é uma carta muito especial para mim e para você, porque é o seguinte: porque ela explica uma coisa fantástica: o que é evangelho. Se você quer saber o que é evangelho e qual a diferença entre evangelho e religião, o livro de Gálatas, ou a carta de Gálatas, vai te ensinar. Ela te explica exatamente o que é evangelho. Mas o que é mais fantástico é que ela explica o que é evangelho para quem já é evangelho. A carta foi escrita para quem já era crente. E é justamente por quê? Porque de vez em quando eu e você precisamos relembrar o que realmente é evangelho. E como o evangelho é diferente de religião. Tem umas coisas interessantes, porque evangelho, logo no capítulo 1, o apóstolo Paulo explica para a gente.
Ele diz no versículo 16 do capítulo 1 que Deus revelou o seu Filho em mim para que eu anunciasse o Evangelho aos gentios. O que ele quer dizer? Ele diz assim, eu era muito religioso, eu era um judeu fantástico e do ponto de vista da religião do meu povo, eu era irrepreensível, mas tem um problema, eu perseguia os cristãos. Eu entrava na casa deles, puxava eles pelos cabelos, tirava eles das suas casas e eu os torturava até que eles negassem a fé cristã. Mais do que isso, eu presidi o apedrejamento de um apóstolo, um diácono chamado Estevão, um homem de Deus. Em outras palavras, há sangue inocente na minha mão. E na minha lei, é olho por olho e dente por dente, é vida por vida. E se dependesse da justiça de acordo com a lei judaica, eu merecia a morte. Mas Deus se revelou a mim. Ele mesmo, ressurreto, veio ao meu encontro e disse, Paulo, por que me persegues? E eu criei nele. Ele se revelou através da sua graça e me tornei aceito pela sua graça. E é só pela graça de Deus que eu estou aqui pregando o Evangelho para vocês. Portanto, aprendam o que é Evangelho. É que Deus te aceita sem você precisar fazer absolutamente nada. É pela fé que Jesus morreu na cruz do Calvário e levou sobre si o seu castigo e o meu castigo. Até aí tudo bem. E o pessoal lá na Galácia, nas igrejas da Galácia, acreditou nessa história. E realmente aceitaram Jesus como seu Salvador. Estava indo tudo bem. Até que vieram um grupo de pessoas, os judaizantes, lá da igreja de Jerusalém. Judeus fariseus. E começaram a pregar, olha só. Esse negócio de aceitar Jesus como Salvador não é suficiente. Não é só aceitar Jesus mediante a fé. Tem mais coisa que você precisa fazer. Se você realmente quiser ser cristão, tem um jeito de se vestir de agora em diante. Vai ter um jeito de falar de agora em diante. Você não vai poder comer o que você quiser, nem beber o que você quiser. Mais do que isso, vocês sabem que Deus instituiu lá atrás com Abraão um sinal da nossa aliança, que é a circuncisão. E você não ser circuncidado significa que você está fora da aliança. Existem coisas que você tem que fazer e regras que você tem que fazer, caso contrário, você não vai ser salvo. E o que acontece com o pessoal da Galácia? Acredita nisso. E Paulo escreve uma carta dura dizendo, vocês estavam indo tão bem, e vocês agora voltaram para a religiosidade vazia. Eu tinha ensinado para vocês um evangelho. Maldita essa pessoa que ensinou esse evangelho para vocês, porque só existe um evangelho, e é o evangelho que eu ensino, porque recebi da parte do Senhor. Você vai perguntar por que isso é importante. E veja, se eu perguntar para você coisas do tipo assim, dízimo, é mandamento ou não é mandamento? Se eu deixar de dar o dízimo, Deus vai deixar de me abençoar, sim ou não? Se eu pensar assim, e se eu não me batizar? Se eu não me batizar, será que eu vou perder a minha salvação? Ou se, quando eu era criança, eu não podia comer, eu falo quase todo PG, não podia comer doce de cosme da Damião. Se quando Jesus voltar e estiver comendo um docinho de cosme da Damião e toda a igreja começar a ser arrebatada, será que eu fico? Se você conhece o Evangelho, e se você sabe o significado do Evangelho, essas respostas são muito simples. E você sabe responder essas respostas com muita facilidade. Mas tem uma coisa interessante sobre isso. É que o que foi que começou a acontecer? E Paulo começa a dizer o seguinte, nós não fomos chamados a cumprir um conjunto de regras, mas nós somos chamados à liberdade que o Evangelho nos propõe. E ele começa a contar a história do que aconteceu na igreja da Antioquia. Porque a igreja da Antioquia era uma igreja fantástica, porque tinha judeu e tinha não judeu. E nessa igreja tinha mestres judeus e não judeus. E eles têm gente lá que é circuncidado e não circuncidado. E eles sentam à mesa. E eles podem comer de tudo. As regras foram simplesmente abolidas. Inclusive o apóstolo Pedro, percebendo isso, também aceita isso. E começa a agir como alguém que está livre do jugo da lei. Então Paulo começa a contar que
quando as pessoas, os mesmos judaizantes que chegaram aí para desvirtuar a cabeça de vocês, chegaram lá em Antioquia, sabe o que eu fiz? Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro se esqueceu da verdade. E não só começou a não mais sentar com os gentios e participar da comunhão, como ainda levou junto Barnabé. E começou a desvirtuar o negócio. E eu tive que repreender a Pedro diante de todo mundo. Veja, porque é nesse ponto que eu quero me concentrar nessa noite. É porque muita gente diz para mim e para você que não existe esse negócio de verdade. E que, aliás, muita gente vai dizer para mim e para você que se eu tentar dizer a verdade para você, eu vou tentar impor a minha verdade para você. Porque cada um deve ter a sua verdade e descobrir a verdade por si só. Você deve ter visto isso. O que é interessante é que não só Paulo confronta você e confronta Pedro dizendo existe uma verdade, como mais do que isso, é um ato de amor. É um ato de amor confrontar alguém, fazendo ele se lembrar do que realmente é verdade. Veja, eu não tenho nenhum direito de impor a verdade sobre você, mas é um ato de amor dizer o que é a verdade para você. E é dentro dessa perspectiva que nós vamos estudar o texto bíblico dessa noite. Nós vamos ler exatamente o relato do que acontece no capítulo 2 de Gálatas. Nós vamos ver essa história e nós vamos tirar algumas aplicações para a nossa vida a partir daí. Tudo bem? Todo mundo entendeu? E outra coisa, se você quiser saber se dízimo é mandamento ou não, a gente pode conversar depois do culto ou no pequeno grupo sobre isso. Se você quer saber se você perde a sua salvação batizando, não vem conversar comigo. Se você quer saber se é pecado ou não comer doce de Corme Damião, você vem conversar comigo, tá bom? Mas a gente não vai discutir esse assunto nessa noite, tá bom? Eu acho que ninguém, mas se tiver alguém, pode conversar comigo. Vamos ver o texto bíblico? Vocês podem me acompanhar sentados. Volta para mim, mano, por favor. Gálatas 2, 14 e 16. Se você quiser acompanhar a sua Bíblia, eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. Tudo bem? Tá. Então vamos lá? Diz assim: essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se. Ele chama os judaizantes de falsos irmãos. Vê que ele acha que eles não são convertidos. Infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Ele diz que seguir as leis dietéticas e cerimoniais lá do Velho Testamento é voltar à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Então Paulo diz que ele foi chamado a pregar para os gentios, os não-judeus, assim como Pedro foi chamado para pregar aos judeus. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como os colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Paulo está contando da vez que ele foi à igreja de Jerusalém e deu certeza de que o evangelho que ele pregava era o evangelho de Cristo Jesus. E não seguiram um conjunto de regras. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei de fazer. Veja que doar para os que estão em necessidade na igreja é essencial. Pode passar? Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, agora ele começa a relatar o que aconteceu na cidade de Antioquia, na igreja que acontecia lá, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável.
Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que era o bispo da cidade de Jerusalém, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios. Eu queria lembrar você o seguinte: se uma pessoa fosse não circuncisa e eu tocasse nela, eu me tornava uma pessoa impura. E se ele tocasse em coisas não sendo circunciso, eu não podia comer dessa comida. Então vejam como é que era a história. Então, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Por quê? Por hipocrisia. Vocês estão vendo? Ele sabia que era verdade, mas ele estava fazendo por hipocrisia. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém... Percebem que ele diz: sabemos, portanto nós conhecemos a verdade é uma só. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim também nós cremos em Cristo Jesus, para não sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Antes de eu orar, eu queria que você entendesse uma coisa impressionante e interessante sobre como o Evangelho é uma coisa complicada. Eu viro para você e digo assim: olha só, o mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. De hoje em diante, eu vou parar 20 vezes para pensar se eu devo gastar 6 mil reais para comprar uma passagem para o exterior, para passar as férias ou um fim de semana com a minha esposa, enquanto existe alguém que é próximo a mim ali na esquina, que está passando fome, não é? Não é? Ao invés de passar 2, 3 anos juntando dinheiro para comprar um celular de 4 mil reais, eu vou seriamente olhar para isso e dizer: vem cá, eu vou realmente gastar meu tempo e minha energia juntando para isso, quando eu sei que tem gente que daqui a 2 semanas vai fazer o Enem e não consegue somar 2 vetores? Será que eu não devia gastar meu tempo, minha energia, meu esforço, meus recursos para que essas pessoas que eu devo amar como a mim mesmo, será que eu não devo exercer esse amor? Isso é um negócio muito complicado. Porque eu vi para você e dizer assim: olha, o negócio é amar Deus sobre todas as coisas igual ao próximo como a ti mesmo. Aí você vira para mim e diz assim: não, o negócio é o seguinte, você não pode mais ouvir música do rádio, tudo bem? Você diz: ufa, graças a Deus, eu sabia que eu não ia ter que fazer uma coisa tão complicada como amar o próximo como a mim mesmo. É muito mais fácil nunca mais ouvir música secular. Graças a Deus que você virou para mim e disse que eu não posso mais vestir a roupa do Papai Noel no Natal, porque tudo que eu queria era um conjunto de regras bem simples para eu seguir, porque se eu fizer assim, eu vou estar de bem com Deus, e Deus vai me aceitar. Porque esse negócio de ter que cortar na minha carne e moldar, não me amoldar aos padrões desse mundo para ser como Jesus, é muito difícil, porque isso vai levar a vida inteira. E eu nunca vou conseguir. E a única maneira de eu ser realmente aceito por Deus é se eu contar com a graça de Cristo Jesus. Por isso que o Evangelho é difícil. Porque o Evangelho confronta. E a religiosidade é fácil. Porque ele diz para você: siga essas regras. E quanto mais específicas, melhor. E você se acha ótimo. Quando na verdade você está muito longe de ser quem Deus quer que você seja. Vamos orar? Pai amado e bendito, Deus do universo, Senhor dos senhores, abre as nossas mentes e os nossos corações para ouvirmos do Evangelho de Cristo Jesus. Que a gente possa entender da Tua palavra, Pai. Esconde atrás da cruz, que o Teu nome seja engrandecido. Eu te peço, e que a gente saia daqui edificado, para ser sal da terra e luz do mundo. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. A primeira coisa que eu quero que você pare para pensar
é que a verdade provavelmente é muito maior do que você pensa. Muito maior, verdade, geralmente, é uma coisa muito maior do que você pensa. Você sabe que antigamente na Grécia Antiga existia um conjunto de filósofos, não eram bem filósofos, mas eles eram chamados de sofistas. Não sei se vocês já ouviram falar. Eles ensinavam umas coisas engraçadíssimas, que é assim, você pode estar certo ou você pode estar errado. Numa discussão, te ensina a ganhar sempre. Eles ensinavam esse tipo de coisa. E um deles fez uma promoção do tipo assim, Casas Bahia, sabe? Satisfação garantida, seu dinheiro de volta. Ou sei lá, Ricardo Eletro, não sei. Mas é uma coisa assim, do tipo assim, olha só, vou te ensinar numa discussão. E eu tenho tanta certeza do meu método infalível de ganhar qualquer discussão, que se você for na justiça, em qualquer causa, e se você perder uma causa, eu te devolvo todo o dinheiro que você me pagar. Eu vou te ensinar essa técnica. Um aluno muito promissor e muito esperto dele chegou à seguinte conclusão: eu já sei o que eu vou fazer, vou colocar o meu professor na justiça. Se eu perder, ele vai ser obrigado a me dar o dinheiro. E se eu ganhar, eu provo que ele é um charlatão, ele também vai ser obrigado a me pagar de volta. O professor, ele foi à justiça com o seguinte argumento: olha só, se ele ganhar, ele ganhou. Eu não preciso devolver absolutamente nada. E se eu perder, ora, se eu perder, eu também não preciso devolver absolutamente nada, porque afinal de contas eu cumpri o prometido. Você percebe? Existe na nossa sociedade um grupo de pessoas que acredita que verdade é uma questão de perspectiva. Está aqui o amarelo. Eu olho um pouco, vem um outro cara e está olhando aqui, não, olha só, não é amarelo, isso aí é verde. Aí vem outro cara olha aqui, não, isso não é amarelo, nem verde, isso aí é laranja. É uma questão de perspectiva e verdade é uma questão de perspectiva. O pessoal do Dom Bosco adora esse negócio, mas nós que somos, por exemplo, cientistas, vou dizer para você, não, olha só, eu peguei a radiância desse negócio, não vou falar complicado não, peguei ali o espectrógrafo e eu vi que estava centrado em 580 nanômetros o comprimento de onda, isso é amarelo. Falei demais, né? Entendeu? Pronto, provei. Quando eu falo uma coisa assim, do tipo assim, provei cientificamente que esse negócio é o que é, porque existem verdades absolutas, o pessoal lá do Dom Bosco começa a ter uns 5 nervosa, rolar no chão e tal. Não é não? Porque existe essa ideia de que, bom, é uma questão de perspectiva. E você vai dizer para mim o seguinte: não, isso só funciona em assuntos que são de fato científicos, ou que são verdades absolutas. Mas no campo da moral, no campo do relacionamento entre as pessoas, isso não vale. O que realmente vale é você deixar que as pessoas experimentem. O que realmente vale é cada um descobrir o que é certo e o que é errado para ela. É a pessoa descobrir o que funciona, ou o que faz sentido, ou o que não faz sentido. Já ouviram isso? Se você não ouviu, já ouvi direto. Mas tem umas coisas interessantes sobre esse negócio de procurar sentido. Vocês sabem que, de acordo com as circunstâncias, o que faz sentido para você pode não fazer para mim. Se você perguntar para o seu bisavô se fazia sentido pegar uma criança de 6 anos de idade e fazer ela ajoelhar no caroço de milho durante 15 minutos, isso fazia muito sentido. Hoje em dia não faz mais. Você percebe? Se você começa a achar que a verdade tem a ver com as circunstâncias em que eu vivo, eu posso acabar me tornando uma pessoa cruel. Aí você vira para mim e diz assim: não, mas peraí, não é só o que eu acho. Quando eu quero saber se uma coisa é verdade ou não, eu converso com os meus amigos, com as pessoas que estão nas mesmas circunstâncias que eu. Faço tipo uma enquete, sabe o que você acha? Aí eu tiro meio que uma média, eu sei o que é verdade e o que é mentira. Vocês estão cansados de fazer isso. É assim que hoje em dia as pessoas descobrem o que é verdade e o que é mentira. Descobrem pela internet, fazendo pull no Facebook. Eu penso o seguinte, olha só, 2 restaurantes, um de frente para o outro. Um pega toda aquela gorjeta, aqueles 10%, e repassa integralmente aos seus funcionários. O outro do outro lado da rua diz: peraí, eu não dou tudo, afinal de contas a gorjeta também é nossa. E mais do que isso, quando a gente estiver passando por um problema, uma dificuldade, não é não? Quem tem que arcar com esse prejuízo somos todos nós em conjunto, mas não é. Eu não posso repassar integralmente para todo mundo. Aí você vai conversar com vários donos de restaurantes e eles vão dizer: mas é óbvio, porque
porque é a prática que se faz nos restaurantes. Você pergunta para todo mundo, faz uma enquete e você acaba descobrindo que quando você faz isso, você acaba podendo se tornar uma pessoa que explora o outro. Aí você diz, não, peraí, é por isso que tem que ter lei. É por isso que tem que ter sociedade. É porque a lei é assim, é o que eles fazem lá no Congresso Nacional, né? Eles chamam todos os atores para discutir e pensar, e democraticamente eles acabam fazendo leis cada vez mais justas. Eu não sei por que vocês estão rindo. Não é? Aí você para pensar e diz assim, não, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque 50 anos atrás, acho que não passa de 50. Se você perguntasse a uma empregada doméstica, quanto você ganha? Eu ganho quanto a minha patroa quer me dar. Quantas horas você trabalha por dia? Eu trabalho o tempo que eu tenho que trabalhar. Inclusive eu durmo no trabalho. Inclusive eu não tenho direito a hora extra. Inclusive eu não tenho férias nem 13º. Já viram isso? De acordo com as circunstâncias, as leis podem ser injustas. Você começa a acreditar que a sociedade tem as respostas e a sociedade acaba sendo uma sociedade injusta. O que isso significa? Significa que a verdade, ela consegue ser maior do que você, do que a sua comunidade, do que as leis, do que o tempo, do que as circunstâncias. Sabe, você vai perguntar para mim assim, por que é importante eu saber o que é a verdade? Eu quero dar mais uma ilustração para vocês. Imagina que eu seja... Tudo bem? Eu quero dar uma ilustração para vocês. Imagina que eu fosse um capitão de um navio no século XVII. E eu quero atravessar, ir da Inglaterra até a França. Eu posso? É uma ilha. A Inglaterra é uma ilha. É o Canal da Mancha. Eu posso. E eu quero fazer isso. Tudo bem? Só que porque eu não tenho informações corretas, ao invés de colocar o meu barco no Canal da Mancha, eu coloco no Canal de Bristol, que é muito mais raso que o Canal da Mancha. E não vai para a França. E eu coloco meu navio lá, e o que acontece? Ele calha. E o que acontece? O que acontece é que eu passo meses tentando levar o meu navio atravessando aquele canal. Só que sabe qual é o problema? Eu não conheço a verdade. Eu estou indo para o caminho errado. E o que está acontecendo? Depois de meses, eu não consegui chegar no lugar, eu estou exausto, eu estou cansado, eu estou frustrado. Por quê? Eu não conhecia a verdade. Você já percebeu? Tem muita gente nesse mundo dando morro em ponta de faca, fazendo um monte de coisa nessa vida, exausto, cansado, frustrado, se sentindo fracassado. Simplesmente porque não conhece a verdade. Eu procurei a verdade dentro de mim. Mas dei com os burros. Eu fiz tudo que os meus amigos também faziam. Mas eu dei com os burros na água. Eu fui com a sociedade, achando que a sociedade sabia as respostas. Eu estou exausto. Eu estou cansado. Eu estou frustrado. Nós cristãos procuramos a nossa verdade em Deus. E a verdade que você encontra em Deus é muito maior do que você. É muito maior do que os seus amigos, seus colegas. E é muito maior do que a sociedade. Elas são eternas, elas são verdadeiras. Elas tiram o seu cansaço. Elas tiram sua frustração e te levam para o lugar onde você deveria ir. Segunda coisa que eu quero que você entenda sobre liberdade, que é uma coisa importante, porque veja o seguinte, é uma coisa essencial que eu e você precisamos entender. Se verdade é uma coisa importante, liberdade só é liberdade quando está condicionada à verdade. Você não entendeu? Não.
A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só consegue ser livre se você conhece a verdade. Se você não conhece a verdade, você nunca vai ser livre. É uma coisa que todos vocês, e o pessoal do Bombom hoje vai falar para vocês com toda certeza, que o que é liberdade? Liberdade é você ter a oportunidade de experimentar, sem amarras, sem restrições, indo de acordo com a sua vontade. O importante da vida é você experimentar. Não é verdade, não é uma coisa assim? O CSA tem também. Também tem. Gente, a primeira coisa que eu quero que você entenda, e que é importante você entender, é que isso é circunstancial, tá? Posso fazer um parênteses sobre isso? Isso é história, tá bom? Por exemplo, isso só acontece quando uma sociedade está passando por um período de paz e de relativa prosperidade, que você diz que os interesses individuais estão acima dos interesses coletivos. Se você tiver, por exemplo, num grande esforço de guerra, como na Segunda Guerra Mundial, o que acontece? O que acontece é que uma sociedade suprime os interesses individuais em prol dos interesses coletivos. Olha para o Japão. Completamente devastado depois da Segunda Guerra Mundial. Qual foi a ideia do Japão? Durante a pós-guerra foi feito um grande esforço de suprimir os interesses individuais em prol dos interesses coletivos. Agora, o Japão é um país próspero, rico, cada vez mais rico. O que começa a acontecer nessa sociedade? Se torna cada vez mais um país de gente egocêntrica, procurando cada vez mais os seus próprios interesses. Tudo bem? Então, vamos dar 2 passos para trás. Vamos acreditar que esse papo furado de que você deve acreditar, não ter amarras, ser livre para experimentar e fazer tudo o que tiver na telha é realmente liberdade. Vamos acreditar nisso. Vocês sabem que quando eu tive meu primeiro filho, e você tem uns 30 e poucos anos, você ainda é um menino. Menino. Você ainda é bobão. Eu fiz umas bobagens com meu filhinho de 2 anos de idade. Eu me lembro de uma bobagem que eu fiz, como devia ter feito, que eu fiquei virando para Davi e disse assim, vou te jogar na lata de lixo. Ele foi acreditando. E eu fui fazendo isso. E aquele menininho vai ficando com o olho vermelho, chorando e dizendo, como assim? Eu vou jogar. É verdade. Eu estava achando divertidíssimo esse negócio de dizer, eu vou jogar você, que você vai vir, Davi falou uma coisa para mim que eu nunca mais me esqueço. Tem 2 olhos imensos como ele tem. Ele virou para mim e disse assim, se você fizer isso, eu morro. Naquele dia, uma parte do Lizardo morreu. A parte que quer ser pai dele. A parte que não quer que ele não acredite que eu tenho que ser o pai dele. A parte que quer que ele confie em mim em qualquer circunstância. A parte que quer que ele acredite que eu estou com ele, não importa o quê. A parte que quer dizer para ele, eu sou seu pai, você pode contar comigo. Eu estou aqui por você e para você. Você pode confiar em mim. Daquele dia em diante, eu nunca mais fiz brincadeira sem graça com meu filhinho. A parte de mim que é egoísta, que é cruel, que faz maldade com menininhos de 2 anos de idade, morreu. Agora veja, a minha liberdade está condicionada à minha verdade de que eu sou pai dele. Eu quero ser pai dele. Eu não quero abrir mão de ser pai dele. Liberdade só faz sentido quando ela está condicionada à verdade. Porque se ela não estiver condicionada à verdade, não é verdadeira liberdade. Quem entendeu isso muito bem foi C.S. Lewis. Pensa num peixinho que está andando aqui na margem do rio, ele está aqui, que peixinho lindo, meu Deus, o peixe está dentro da água, ele não está conseguindo sair, eu vou com a rede, tiro ele da água e pronto, libertei você, vai, corre, foge da água. Eu sei, ridículo. E eu vejo aquele peixe assim, vai, foge da... Como assim? A verdade daquele peixe é que peixe é peixe. E o lugar de peixe é na água. Ele só é livre, de fato, quando eu jogo ele no meio dele. Eu pego o Paulinho e jogo ele no rio. Ele morre afogado. Não? Por quê? Porque, vai, Paulinho, vou te libertar. Eu fiz com o peixe, agora faço com o Paulinho. Vai, Paulinho. Não posso, não estou libertando, Paulinho. Estou matando ele, estou afogando ele.
verdade só faz sentido quando está condicionado à verdade. Talvez um dos motivos pelos quais você esteja se sentindo sufocado é porque você está procurando liberdade que é contrária à sua natureza, a quem você realmente é o que você realmente deveria fazer. E quando você faz isso, você nunca vai ser verdadeiramente livre. Mas uma coisa interessante que eu acho que você deve estar, uma parte de você deve estar pensando uma coisa assim, ele está querendo me manipular. Ele está falando esse negócio porque esse cara está acostumado a pregar essas coisas assim, logo ele vai me pedir o dízimo. Eu sei, você está pensando uma coisa assim, eu sei, ele vai, uma hora eu já, um dos grandes problemas da nossa sociedade é que a gente já levou tanta facada nas costas, tanta facada no coração, a gente já foi manipulado de tantas formas, e a gente morre de medo de se abrir. Fala a verdade, não é isso? A gente morre de medo. Uma das coisas que eu quero que você entenda, porque é exatamente isso que acontece. Quando você tem medo, você é capaz de fazer coisas que são contrárias à verdade. Porque foi isso que aconteceu com o apóstolo Pedro, não foi? Ele sabia que o que ele estava fazendo não era verdade, mas porque ele tinha medo, morria de medo dos judaizantes, morria de medo da sua reputação, ele começou a fazer coisas que eram contrárias à verdade e se afastou da verdade. Você percebe? Nós geralmente fazemos coisas que nós não deveríamos fazer porque nós morremos de medo. Tem um versículo lindo na Bíblia em que o nosso Senhor Jesus diz: o amor lança fora todo medo. Quando você é inundado de amor, o amor lança fora todo medo. A gente está muito acostumado na nossa sociedade em ver isso. Vem alguém para você está numa grande firma e eles colocam comida no prato, o salário é bom e você está lá e é praticamente um escravo daquela empresa, não é isso? Eles não te pagam hora extra, você paga de 10 a 12 horas trabalha de 10 a 12 horas por dia, você não tem fim de semana e você sabe que está errado, mas qual é o problema? O problema é que como você morre de medo, você se sujeita, se deixa explorar. É como aquela menina que começa a conhecer um rapaz na internet, começa a conversar com ele era um cara super bacana, e eles começam a ter um relacionamento, e diz, pô, esse cara é especial, ele é um fofo, ele é um cara super legal, e assim, despretensiosamente, como não quer nada, num dia ele vira para você e diz assim, manda nudes. Vocês estão rindo? E ela sabe, tá? Ela sabe que ela não devia fazer. Mas ainda assim ela faz. Porque ela tem medo que aquele relacionamento termine. Quantas vezes nós não fazemos coisas porque temos medo? Mesmo sabendo que essas coisas estão erradas. Sabe por quê? Sabe uma coisa interessante? É por isso que eu amo Jesus. Eu amo Jesus porque Ele nunca pede para mim nada que seja contrário à minha natureza. Ele nunca me pede nada que possa me prejudicar. Ele nunca pede nada que não seja para o meu próprio bem. E é aí que Jesus é fantástico. Porque Deus é sempre bom. E tudo que Ele me pede é bom para mim. A outra coisa fantástica sobre Jesus é que Ele nunca vai me decepcionar. E isso é que é fantástico nele. Mas você vai perguntar, como eu posso confiar que Ele é assim? Porque Ele deu a sua própria vida por mim e por você. Existe amor maior do que dar a própria vida pelos seus amigos? Jesus é fantástico porque Ele deu a sua vida por mim e por você,
para que você pudesse ser verdadeiramente livre. Porque se o Filho do Homem os libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu queria convidar o pessoal do louvor para cantar sobre isso. Mas eu quero lembrar para você uma coisa importante. Se fosse um conjunto de regras, você seria mais um robô do que um ser humano. Mas veja, nunca foi, pode vir, gente, nunca foi e nunca será um conjunto de regras. Porque veja o que a Bíblia diz para mim e para você. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era a lei, no princípio era aquilo que dá ordem, e aquilo que era a palavra se fez. Sabe o que Jesus está ensinando para você? Que Ele não quer um robô, que Ele quer relacionamento. Se você for meu amigo, se você me amar de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, você vai ser uma pessoa melhor do que você é. Isso vai ser a melhor coisa que você pode querer para você. Eu não faço as coisas porque eu tenho medo. Eu não obedeço a Deus porque eu tenho medo. Eu não obedeço a Deus porque eu tenho medo de perder minha salvação. Eu obedeço porque eu amo. E toda vez que eu amei, foi a melhor coisa que eu podia ter feito. Porque eu me tornei uma pessoa melhor. O que Deus quer é que você tenha um relacionamento com Ele. Ele morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ser aceito por Ele, para que você pudesse ter um relacionamento com Ele. Só o que você precisa para ser uma pessoa melhor. Quando a gente canta essa música, eu queria que você meditasse sobre isso e a gente volta para fazer uma última oração. Amém?